Bom, galera, tem um sinal aqui, acho que começou, acho que estamos no ar. A gente está invadindo um canal virtual do Centro Cultural Oi Futuro, que é a casa do Festival Multiplicidade nesses 15 anos, né? E, e por acaso é a idade do festival também. O festival nasceu nesse centro cultural, ele já ocupou alguns espaços, né? No ano passado vocês tiveram aí, vocês deram esse prazer aí, essa honra aí abrindo no Circulador, mas a gente já passou aí por Galpão da Zona Portuária, já passou por Planetário, Parque Lage, no Rio de Janeiro a gente já foi da favela do Complexo da Maré a, a Serra, a gente já passou por mais de 20 lugares importantes do Rio. E a gente está começando esse papo de futuro, assim, um momento histórico, né, para distópico, uma ficção científica, mas também um momento que a gente está vivendo nessa pandemia aí também de muita introspecção, né? E, e novamente aí eu agradeço, eu tive várias conversas com o Cartacho nessa pandemia, né? O Cartacho várias vezes eu dou ouvido para ele aí e vice-versa, várias vezes ele também me ouve longamente para e a gente tem essa cena assim de ficar investigando os futuros das experiências, né, para onde vamos, onde estamos. E vocês tiveram, inevitavelmente, a gente tem que olhar para esse momento para trás para a gente começar a enxergar futuros, né? Semana passada eu escutei essa expressão, né? Não os futuros possíveis, mas talvez os prováveis. E eu acho que no caso do Multiplicidade, que é uma plataforma de arte, uma plataforma de um campo imaginário mesmo, talvez os futuros impensáveis, né? Aqueles lugares assim que não cabem na realidade. Pô, então, primeiro de tudo, queria agradecer imensamente aí Cartacho e Russo. É, o Baiana deu essa felicidade assim de da gente contar daqui a 20 anos como é que foi a abertura daquele ano antes do planeta parar e queria que vocês se apresentassem aí. Um salve, 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 estamos aqui, Russo Passapulso, Baiana System, essa lembrança, esse flashback, né, que é agora fazer parte dessa troca de ideia aqui pra mim, é como se fosse um marco ali, né, como eu te falei, parece que congelou naquele ponto, né, não por causa das coisas que vieram acontecendo, com certeza, muita informação tá aí se atropelando, mas a troca de ideia que a gente fez ali realmente foi a hora, o único momento que a gente parou para pensar. A ausência de reflexão que a gente estava na corrida das coisas, fazendo disco, fazendo tudo, por ser um momento de pensar arte, de pensar o que estava fazendo, de propor coisas diferentes. Ali, quando a gente conversou, foi um ponto que marcou, né? Pensou, né? O processo, o que é que está acontecendo, o que são as pessoas, o que é a roda, o que é que a gente está propondo como arte, né? Audiovisual e tudo mais. Então eu parei naquele ponto e é muito interessante vir agora nessa ponte, né? Fazer esse cordão umbilical agora para essa ponte desse momento, assim. Então, só alegria, só fé, vamos nessa. Maneiro, bem-vindo, obrigado, Russo. Eu sou Super. Felipe Cartacho, do Baiana, enfim. Eu acho também que o momento ali né, como o Batman estava falando ali, da época já que a gente já conversava ali, né, até entendendo as motivações do próprio Multiplicidade, né, e ele veio, primeiramente, eu lembro, assim, bem do Brasil, né, não, o tema é Brasil, mas é de cabeça para baixo e tal, e eu lembro que isso foi assim, enfim, né, eu acho que o grande estímulo, a gente, na verdade, pronto, veio justamente, a gente estava, né, o Sul-Americano Show foi o show que foi feito ali no Circo Voador, então a gente está falando de um Brasil de cabeça para baixo, está falando de Sul-Americano, então, assim, né, era um período bem tenso ali, assim, né, o próprio momento ali eu lembro, assim, né, de quando aquilo tudo aconteceu, o próprio show, assim, né, eu falo até, né, antes da pandemia, mas tinham, né, tensões ali muito grandes, assim, políticas e tal, então acho que era, assim, soou muito como um manifesto, assim, sabe? E para a gente, de fato, isso vir para o campo, assim, pautado inicialmente até a partir da arte visual e não musical, assim, para a gente também foi bem inédito, assim, sabe? A gente ser pautado a partir do visual,
né, enfim, falar um pouco do nosso processo e a partir daí isso culminar num show, assim, pra gente foi bem, bem, bem especial, assim. Boa, eu vou me agarrar a isso, Cartacho, porque eu converso isso direto com amigos, Raul Mourão é um que toda hora fala desse diferencial do baiano, assim, eu sei que o Russo também é um cara que gosta muito dessa parte da visualidade. É raro uma banda, né, um coletivo musical assim ter um artista visual cuidando permanente, né, e, e o Cartacho tem esse cuidado aí de toda a comunicação do que acontece no palco, das capas, isso traz uma unidade, uma força para vocês e que eu me identifico muito, né? Eu digo que eu ouço pela imagem, né? Eu tenho uma dificuldade quando eu não consigo me expressar, eu pego uma caneta e eu peço um papel e desenho. O Multiplicidade ele tem uma sequência também de livros, de estética visual muito forte, né? Ele promove esse encontro da imagem, do som. Assim, aquele show especificamente, eu acho que teve uma particularidade que eu acho que quando terminou, né, a montagem ali era um palco muito tridimensional, né? E eu me lembro quando o Beto subiu no palco, ele comentou: porra, aonde os músicos vão ficar? Queria que você falasse um pouco da importância assim da imagem assim para vocês. Aí é russo. Para mim, a importância da imagem, nossa, no Baiana System, a imagem já me deu uma visão, assim. Eu tenho uma relação com Baiana de imagem partindo do centro da cidade. Eu não sei se isso vai ficar meio louco assim de falar, mas foi no momento que eu estava mergulhado no Pelourinho e que esse encontro dos vários lugares da cidade que se encontrava nesse centro veio com a força e o surgimento do Baiana System em visualização musical, imagético, né? Alberto Barreto, a guitarra baiana, a própria imagem da guitarra baiana e tudo que representava, né? Então eu vim traçando isso como, sei lá, como um colaborador ali junto com o Beto, com a guitarra baiana e entendendo o Cartacho, saindo do Pelourinho, né? Importância da imagem, né? Como você fala, saindo do Pelourinho e o outro marco foi quando a gente viajou para Xangai. Que no Pelourinho eu tinha recebido toda essa informação de Felipe, no Baiana, para escrever letras, falar, né? Começou a surgir a cidade, não foram discussões. Felipe nunca conversou, só começou a conversar depois, né? Sobre a cidade, sobre o invisível, sobre os temas das músicas. A forma que conversava era muito da máscara, de me perguntar o que era aquilo sem falar com ele, entende? Então esse ato de não ter essa comunicação prévia de um briefing ou de Cartacho, de conhecer Cartacho, e ele dizer, não, isso aqui é tal, isso aqui são representações disso e tarará, tarará, ficaram muito soltas dentro do Baiana. Eu estou colocando da minha pessoa, mas mais ainda das outras, né? Foi o desencontro ali do que aquilo representava. E quando a gente tem esse acesso no outro lado do mundo, né, que foi marcante para mim essa viagem, uma viagem que a gente foi para Xangai, com Ile Aie, dentro do avião, World Music Xangai, não lembro direito, eu sei que foi muito louco essa viagem. Ali surgiram as máscaras em Xangai? Não, elas Não, foram já para lá, a existia, gente levou. foram para lá, mas lá é que a gente viu um outro, por isso que essa pergunta é respondida por isso, assim, um outro conceito de imagem. Lá que eu vi a máscara, sabe? Lá eu vi a máscara, lá eu vi a máscara, assim. Quando eles colocaram a máscara como um símbolo ancestral, daquela forma, não que não fosse aqui, tá enraizado, né? Com os abiapum, com toda essa história, os caretas, tá enraizado, assim, já é naturalizado. Mas lá houve um não lugar para isso. E isso transformou minha cabeça, assim. Né? A partir daquele momento eu já comecei a lidar com aquilo de uma forma totalmente diferente, né? Então, o não lugar, né? Sair daqui de Salvador foi muito importante para entender a força da imagem dentro desse contexto do Baiana Systems. Bom, de qualquer forma, Felipe, o tempo todo com vocês permanente ali é um privilégio, né? Isso é raro, assim. Poucas bandas no mundo assim têm um artista visual do naipe do Felipe, do Cartacho,
criando o tempo todo, né? E foi forçando a identidade da poesia de vocês, né? Batman, só acontece que eu vejo com você falando isso, a gente sofre a experiência, o laboratório das músicas, dos shows, dos rituais, de todo esse processo. É como se Felipe estivesse atrás disso, fazendo o laboratório com a gente mesmo, porque antes a gente sofre a influência simbólica, sintética de tudo que ele vai colocando ali. Então ele faz meio que laboratório com a gente e a gente recebe aquilo, por mais que às vezes o público nem veja aquilo que surgiu, né? Outros símbolos de outros lugares, com outras discussões e tal, às vezes a coisa não sai, né? Não é tudo que sai, né? Que a gente produz que sai. Tem muita coisa que vai fazendo as composições. Então, tem esses três times de laboratório no Baiana, né? O que a gente sofre através das imagens, das expressões de Cartacho, né? Silenciosa nesse quesito do que a gente está acostumado a lidar como arte, músicos, né? Instrumentos, botando para fora, vomitando palavras, outra história. E disso passa para o público, né? Eu comecei a entender esses times, e entender que eu sofria isso, depois ia para o público, depois essa imagem que eu tinha sofrido se transformava e se personificava e virava o invisível, virava o caboclo do Capinguiné, e as pessoas vestiam aquilo, né? Isso não era nada conscientizado, né? Não era nada racionalizado, a gente não entendia muito disso. 10 anos para entender que isso estava acontecendo, e no Multiplicidade foi interessante porque a gente já estava entendendo, sabe? Chegar ali naquele momento fez muito, muito sentido. E aí, Cartacho? Só reforçando aqui, eu estou vendo aqui, ó, já tem uma galera Rio, São Paulo, Bahia, Minas, Brasília, Espírito Santo. Já estamos falando com o Brasil. Ó. Isso, já nesse momento o Baiana tem uma experiência inclassificável presencial. E o Festival Multiplicidade ele reinou durante 15 anos também como um festival de presença, né? Nessa pandemia eu vi assim, um trabalho que eu acho que vocês conseguiram criar um desdobramento, que eu acho que tem muita mão aí do Cartacho passando essa bola para ele, que é inventando também esses novos espaços. E é isso que você está falando, né, Russo? Camadas e camadas que vocês nem sempre conseguem colocar para fora, né? É isso, acho que acaba, enfim, né, acho que o fato de eu estar, né, digamos assim, dentro do processo, e aí isso vai, né, desde, né, da criação, né, antes da criação, enfim, acho que, e isso, como o Russo falou, né, isso acaba que eu uso, né, eu utilizo isso como objeto de estudo, ao mesmo tempo isso volta para, né, é um refluxo o tempo inteiro, assim, de alguma forma, né, é como se a gente, de alguma forma, o tempo inteiro estivesse ali, né, fazendo esse trabalho, pronto, em conjunto, né, é isso que, no final das contas, eu falo assim, acaba sendo um privilégio de fato, né, como artista visual estar dentro, né, de um grupo musical, né? Então, eu até às vezes perco justamente essa referência, né, se a criação ela tá, né, eu falo assim, se ela é musical, visual, onde é que a gente viu, né? Eu falo, acho que isso se mistura muito, assim, a gente também, né, convive muito, né, e fala assim, então de alguma forma, né, a criação ela acaba de alguma forma tendo a participação de todos assim eu também tenho justamente essa dificuldade de assumir esse papel porque eu não acho que isso é Felipe, sabe assim, é uma tradução de imagens, sabe, de Beto, de Seco, de Russo, de Junique, enfim, de absolutamente todas as pessoas envolvidas, Elivan, enfim, todo o contexto, o carnaval, Vandal, enfim, tudo que a gente vive de alguma forma, né? Não sou eu, assim, né? Eu só faço tentar traduzir de alguma forma aquilo que a gente está vivenciando, né? E aí eu acho que o fato disso ser, como é que eu posso ser, quase instantâneo, né? Eu acho que isso facilita enfim, e ajuda a gente a falar coletivamente, né? Não ser uma coisa também individualizada, seja de Russo, seja de Felipe. Eu acho que isso de alguma forma pelo coletivo, né? Então nesse sentido, eu acho fantástico, né? Participar de um coletivo nesse sentido, né? Que seja visual, musical e muito mais. É isso que eu falo. Acho que às vezes, né, a gente está falando de música, né? Visual é o que se vê ali, né? O que se tá visível. Mas eu acho que tem outras coisas aí que eu acho que a força do coletivo fala nesse sentido, assim. E pronto, e aí eu acho que, né, como você falou, já trazendo um pouco da questão dos desafios, a gente também, dentro disso, né, e dentro desse, né, dentro dessa
pandemia, fala assim que a gente, né, onde a gente foi cessado dos shows e tal, a gente de alguma forma também intensifica, digamos, o trabalho da própria máquina de louco, né, que a gente chama, que é seria esse nosso laboratório, né, seria a parte do Baiana fora show, né, e que de alguma forma isso já foi dividido, a gente, enfim, estava na plataforma, né, do Twitch durante um bom período também, enfim, eu acho que, né, a gente de alguma forma também está tentando aproximar as pessoas também desse processo, assim, porque a gente, na verdade, o nosso, né, como eu estava falando, o laboratório da gente também era muito show, assim, laboratório em todos os sentidos, né? Principalmente comportamental, assim, com o público era onde a gente tinha diretamente essa troca e tal, e isso se cessou, né? Então, a gente de alguma forma também precisava se aproximar de alguma forma, assim, do público para que isso também, né, faça parte do nosso trabalho, né? Não seja uma coisa só, né, da gente, né? Que seja uma coisa, mais uma vez, também coletiva, assim. Eu acho que é muito tradução, assim, eu acho que eu tento de alguma forma ficar num lugar um pouco de tradutor assim das ideias em geral, assim, de nós todos, sabe? Acho que é isso. Eu vejo dois campos às vezes, sabe? Fazendo provocações aqui dois campos às vezes. Eu vejo o campo documental, sabe? Sempre muito presente. Eu Sim, que venho da cultura Sound System, que tinha sempre amigos ali grafiteiros, tirando foto, batendo foto de tudo que a gente vivia, e Ministério Público, né? O Myths of Favela, influência do Ministério Público, a coisa da rua, aquele momento incrível, reggae, Jamaica, Bahia, Bahia, Jamaica, tudo se ligando, novos derivados de reggae, novos derivados de samba, misturas diferentes de samba reggae no Caldeirão, há 10 anos atrás com Baiana System ali, né? É raga, é repente, é sertão, é mar, né? Glauber Rocha, Bully Bully, Elomar, Yeloman, essa loucura toda acontecendo e borbulhando e de registro visual, tanto o documental quanto o simbólico, né? Essa coisa de síntese que é a linguagem de cartaz, que demorou muito tempo para mim entender, né? Para eu entender, isso foi um processo de terapêutico, né? Até de desapropriação mesmo do que eu entendia do que era. E eu que sempre andei com um grafiteiro, a galera sempre. Eu via a galera pegando uma parede na rua e transformando aquilo em algo que eu nem imaginava, sabe? Então, isso para mim foi uma relação de entendimento total por causa do símbolo, do simbólico, assim. Interagiu muito com o meu processo de composição também, né? Porque a partir no primeiro momento você não sabe, né? Existia ali um exemplo, tá? Exemplo, vamos lá, vamos jogar para cima. A primeira ideia de que de repente eu estava adorando aquela máscara. De repente eu estava adorando aquela máscara. Depois que eu fui para o Japão, voltei para a China, vi a relação simbólica, o não lugar, não pessoa, a libertação quem é, né? Não tem cor, não tem cara, não tem como dedurar, não tem como, né? Ninguém viu, ninguém acha você quando você sai dessa relação toda para ter um ponto de vista diferente, não só enraizado no que você viveu, no que você aprendeu. Quando você sai dessa estrutura toda que vê, você também começa a sentir medo. A adoração já vira um medo mesmo ali, uma relação muito pesada. Eu senti esse peso também todo ali, um sofrimento, né? E aí eu comecei a pensar o que é que o Felipe está fazendo com a gente, né? O que é que essas imagens estão fazendo com a gente e o que é que a gente está fazendo com as músicas, né? E isso, você compreendendo isso, fica uma coisa meio psicanálise, como o cara tivesse tem, né? Porque se ele bota uma cruz no meio de pessoas que estão fazendo música e sofrendo uma coisa, velho, é uma loucura. Se ele brota um vaso d'água, um pote d'água, é outra coisa, né? E aí os estímulos não vêm só das composições, os estímulos não vêm só da música. Os estímulos saindo dessa esfera da música, que tem a ego trip musical, né? Como o Tom Zé fala, né? Todo compositor é um complexado, né? Você se desapega desse campo de visão e de autovisão, e ainda mais na internet, hoje em dia, pelo amor de Deus, né? De como a música é vista, de como o single é visto, de como toda essa plataforma se faz nesse conceito dos clipes, da era dos clipes e de todas essas histórias, você desapega disso tudo. Porque o Baiana, ele não tem apego com a imediaticidade, né? Porque demorou anos para me entender a máscara, né? E aí depois as pessoas já estavam colocando, eu falei, meu Deus, as pessoas estão colocando a máscara, né? Antigamente, gente, a máscara, a foto da máscara, era uma foto do chão com as máscaras todas no chão. Era essa foto da máscara que eu tenho de lembrança do começo. Ou seja, ninguém botou. Todas jogaram no chão. E essa foto pra gente era incrível, porque estavam pisadas.
e a gente tinha investido uma grana naquelas máscaras ali, achando que as pessoas iam colocar, né? Eu vi uma cena no Japão, na China, foi na China ou no Japão? Na China, sei lá, nessa viagem que eu fiz, que foi marcante, mãe, minha primeira viagem internacional, louca, que quando eu entrei no lugar, tinha vários orientais de máscara, como se fosse uma coisa naturalizada absurdamente. Aí eu isso foi marcante para mim, e aí o simbólico muda de direção, eu estou falando em E relação a a, gente ainda a teve, experiência que a gente sofre, né? e teve só te cortei aqui, na verdade, porque eu lembrei também justamente no episódio que foi até no Rio de Janeiro, que foi, na verdade, no Rock in Rio. No Rock in Rio foi o único lugar onde proibiram a distribuição das máscaras. Eu falo assim, né? Eu falo assim, é engraçado, a gente gosta muito desse episódio também, porque assim, né, a própria máscara, pelo menos, né, no carnaval daqui, né, que vem da cultura dos caretas e tal, de fato, ele em algum momento a máscara não era bem vista, porque, enfim, né, dentro daquilo as pessoas achavam que as pessoas poderiam mascaradas estar fazendo algo, né, como se e então proibiram as máscaras. A máscara, em algum momento, a pessoa precisava se identificar numa festa e tal. E isso, a gente, na verdade, 8 anos depois, quando a gente foi tocar no Rock in Rio, eles proibiram utilizar a máscara. E foi justamente, assim, era alegando de alguma forma que a máscara poderia machucar, enfim. Mas foi engraçado pra gente porque foi, né, lembrou, enfim, né, os carnavais da década de 70, onde tinha os caretas e onde as pessoas na época também já viam os caretas justamente como essas figuras, né? Enfim, que é justamente esse intermédio entre né, o medo e a curiosidade e tal, né? Enfim, que é da própria ludicidade do próprio carnaval, enfim. Mas foi curioso acontecer isso, assim, já em outro aspecto, assim. Continuar usando máscara fora do carnaval nos shows é o ponto em questão. Abrir mão da sua própria imagem é um ponto em questão. E a máscara não representar nada e representar tudo é outro ponto em questão. Quando a pessoa abre mão da imagem dela, não tem cor, não tem cara, não tem como dedurar, né? Eu tô falando isso porque foi uma letra que muito eu escrevi baseado nisso, né? Quando eu saquei esse não lugar, essa não imagem, esse desapego a estudo, a proteção que isso dá, entendeu? Esses somos todos iguais, visto do avesso, sabe? Quando eu comecei a perceber esse tipo de coisa, eu acho que a gente foi para outro campo e aí desconstruiu tudo na nossa vida, do que a gente já estava falando, né? Deu uma insegurança muito grande também, de não estar entrando em um campo aí que a gente não soubesse lidar com isso, não soubesse, né, que perdesse nossa identidade, né, também, né, abrir mão, perder a identidade, mas a coisa acabou realimentando de outra forma. É muito interessante o simbólico, né, eu fico falando do simbólico porque tudo para mim em relação ao Baiana virou mesmo isso, e eu fiquei até na minha vida dessa forma. Pense que são 10 anos, né? Eu virei essa pessoa, assim. Por isso que eu estou colocando aqui para vocês, que são artistas visuais e tudo mais, o que vocês fazem com a vida da gente, tá ligado? Com essa coisa sutil, o que transforma essa sutileza, né? De códigos, de imagens, o que é a importância da cor, né, do invisível, a imagem que passa o invisível, né? Estou dizendo imagem blocada com a história de veja esse quadro, não é isso, né? Mas como isso transforma e como eu gostaria que todas as bandas tivessem esse provocador sem palavras, sem verbos, sem, sabe? Para ficar é muito interessante isso, assim. Eu vejo agora, até discutindo esse assunto, um processo que eu não tinha muito mergulhado, por mais que convivo com cartaz 24 horas, mas eu não tinha mergulhado dessa forma, assim. E a máscara, entrando aí nessa questão, e ali naquela subida antes do palco do Circo Voador, né? Eu me lembro que a gente bateu um papo antes, junto com o Calbuque, né? E aí a gente falou, a máscara hoje ela tem uma função de tornar o público uma banda enorme, né? Então parece que vocês são uma coisa só, né? Isso para mim, na primeira vez que eu vi um show de vocês, eu tive o privilégio de ver em cima do palco, ver o teu ponto de vista, Russo. E eu adoro estar no ponto de vista do Cartacho da House Mix, esse é a minha casa. Mas quando eu vi do palco, eu vi aquela multidão de máscara, eu senti que vocês eram uma banda extrapolada. Isso
para mim foi muito foda, foi muito impactante, assim, no campo visual, simbólico, estamos falando aqui. Mas no Multiplicidade, um ano atrás, vocês fizeram uma experiência nova que eu provoquei com muita delicadeza, assim, mas muito inspirado. David Bowie tinha feito isso numa dimensão muito maior, Kraftwerk também tinha feito, depois da parada, quando eles voltaram, eles entraram no MoMA e entraram numa outra dimensão, né? Talvez numa tridimensionalidade, além do visual, além do som, num encontro aí da experiência é, expositiva mesmo, né, da instalação tal, que foi transformar essas cabeças, né, no que foi chamado ali de produto interno bruto, mas do público poder entrar dentro da cabeça de vocês, essa cabeça tridimensional, né? Só entrando aí nesse campo aí de inventar espaços, que é o lugar onde a gente, de uma certa maneira, está hoje. Queria que vocês falassem de como é que bateu essa exposição em vocês. Eu acho que foi a primeira vez, né? Sim, sim, primeira vez, é a primeira vez que é pautado, assim, que é colocado dessa forma. Fala assim, a gente de fato, eu sempre pensei de alguma forma o próprio palco, né, na verdade, como esse espaço expositivo, né, vamos dizer assim, né, aquilo ali de alguma forma também, pra a gente sempre pensou como, né, a gente tentava reproduzir uma festa de largo, né, assim, sempre foram ligados não só ali ao show, mas de fato ao entorno daquilo que tem a ver com aquilo que você fala, né, do próprio público também de alguma forma meio que já fazer, né, ser uma extensão disso, né? Então, acho que de alguma forma ele ajuda nesse sentido. E pronto, a provocação, eu acho que pelo fato, né, como você tinha falado, eu acho que o próprio tema do multiplicidade, né, e aquilo também pela primeira vez era uma exposição da gente, justamente, né, como a coisa né, processual o tempo inteiro, era a melhor forma justamente da gente expor como é que estava um pouco, né, como é que é um pouco da nossa cabeça, né, nesse sentido, assim, né, tinha essa ideia de e, na verdade, isso foi muito em cima do próprio Benegão, que tinha feito um recorte para a gente já uns anos atrás, se não me engano, se não me falha, na época do Duas Cidades. Enfim, né, Benegão sempre teve com a gente, né? Enfim, acho que Benegão já está pelo menos 8 carnavais, eu falo assim, direto. Enfim, desde o início, desde sempre, né? Benegão é do Baiano System. E, e de alguma forma ele tinha feito esse recorte, que era o recorte do Baiana como uma experiência sonora, né, visual e reflexiva, né? Então assim, quando ele falou isso, né, que aí eu acho que, né, o visual e o sonoro ele é, né, rapidamente identificável, e o reflexivo eu acho que ele é o que mais, digamos assim, tem abrangências, né? Porque aí volta a falar do que você falou também, né? Quando o público se vê e isso se reflete, né? Ele olha a máscara e daqui a pouco ele tá com a máscara. Então acho que, né, o reflexivo também de alguma forma era onde trazia também essas questões internas da gente. Então a gente de alguma forma dividiu nessas três cabeças com essa ideia de mostrar um pouco, né? Assim, tentar dividir um pouco nossas cabeças ali nesse sentido. E aí quando eu falo nossas cabeças, né? Isso que eu falo, enfim, as cabeças do Baiana, né? Que envolve absolutamente todas as pessoas. Então, assim, acho que foi pronto, onde a gente de alguma forma conseguiu tentar desmembrar certos pontos também do próprio show, né? Que normalmente ele já é de alguma forma blocado, né? Ou não digo blocado, mas, né, com temas, né? A gente traz de alguma forma, né? Quando a gente está com o Sul-Americano Show, a gente incorpora isso, traz elementos para isso. Então, de alguma forma, era tentar justamente trazer isso para esse espaço expositivo, que é como você falou, que eu acho que de alguma forma também para a gente traz um pouco, como, assim, normalmente o Baiana sempre foi visto justamente, né, pela força né, do audiovisual, né, das telas, da super tecnologia, e eu lembro, o próprio Multiplicidade, né, ele desenvolve muito em cima disso, e ao mesmo tempo ali, enfim, tinha um show do Baiana no final, mas o que antecedia ali de alguma forma eram cabeças, assim, feitas, né, de madeira, recortadas, pintadas à mão, né? Então acho que de alguma forma, assim, trouxe um pouco também do processo ali, né, inicial, né? E eu acho que isso de alguma forma também traz uma outra camada, como você falou, nesse sentido, assim, de percepção, né? Sei lá, o cara já começar a ver, né, o azul, a cor, né, exatamente pintada e tal. Acho que isso tem outros, né, é como você falou, acho que é como
a própria experiência do livro, do Multiplicidade, né? Eu falo assim, quando você materializa isso, né? Quando você sente o cheiro da tinta e tal, acho que essas coisas têm um lugar especial, assim, né? E a galeria, nesse sentido, é um ótimo espaço para você perceber isso, assim, né? Fora show, né? Porque o show acaba também sendo isso, né? Eu falo assim, uma exposição e tal, mas a experiência, né, visual num espaço para isso, né? Enfim, no todo o contexto que ele estava, né, que envolvia, enfim, as pessoas que estavam ali, o próprio Raul Mourão ali do lado, né, com a bandeira do Brasil vazar, enfim, eu acho que foi um lugar perfeito assim para a gente, né? Parece que foi programado assim, né? Fazer isso naquele momento. Eu vou pegar carona aí nesse papo. Tem duas perguntas aqui que chegaram, e aí eu acabo encorajando também a galera a interagir. Uma é da Luciane Coutinho, uma diretora de um festival incrível que acabou de acontecer no Rio. Quer dizer, aconteceu no Rio, não aconteceu no mundo, porque aconteceu virtualmente, o Live Mundi, um festival que fala desse momento aí da gente olhar para o equilíbrio do ser humano e da natureza. Abriu com Mujica, terminou com Krenak. Um beijo para a Luciane. Ela manda o seguinte: Felipe, a linguagem de uma banda como Kraftwerk te influencia de alguma forma? E o que inspira visualmente para essa composição autoral que vocês fizeram no Baiana? E aí eu vou emendar também com um comentário que é do Entre Vales e Gerais, que fala sobre o trabalho visual do Baiana, né, que é um pouco isso que você falou, né, de você olhar para a tecnologia e também para as coisas artesanais. Ele é tão rico e tão simples, acessível ao mesmo tempo. Então, isso acho que é uma característica que o Baiana sabe também trabalhar nessa multiplicidade. Fale aí das influências aí para vocês conseguirem achar essa linguagem, dois círculos e um triângulo, isso ter uma força tão foda assim, que eu acho que a simplicidade é a arte da complexidade, né? Sim, sim, total, total. Eu acho que é isso, assim, de alguma forma, né, respondendo a Luciana, o próprio, eu falo assim, o Kraftwerk é isso, eu falo assim, é esse símbolo, né, essa síntese, na verdade, né, eles conseguem sintetizar aquilo de uma maneira muito, muito forte, né? A gente até tem até com o próprio Batman, o nosso Corrida Elétrica, que foi um single que a gente lançou, que é uma alusão absolutamente direta ao Kraftwerk, ao disco Autobahn, enfim, eu falo assim, é, o Kraft nesse sentido ele acaba representando, né, essa banda que de alguma forma, né, o visual, isso sempre foi muito forte, então absolutamente isso acaba, né, impactando também, enfim, e sendo referência para um trabalho, assim, absolutamente isso sempre foi visto, né, e foi né, admirado, no caso, o trabalho do Kraftwerk. Lógico que isso, né, distancia no sentido da matriz, né, das referências. De fato, as nossas referências aqui ela é muito ligada diretamente ao carnaval e diretamente ligada às festas de largo, que tem justamente essa questão né, das próprias pinturas, as pinturas das barracas que eram feitas né, pelo próprio dono, que era feito à mão, e que tem justamente um pouco disso que Batman falou, que é dessa, né, do desenho simples, da fácil reprodução, né? Eu falo assim, isso ajuda justamente, enfim, né? Dentro disso a gente já, né, o próprio navio pirata, a própria pirataria, tudo isso que a gente de alguma forma já estimula, nos ajuda a reforçar esse símbolo também. Eu acho que o fato das pessoas poderem reproduzir ele, né, aquele símbolo, que é, né, colocar coisas ali dentro, colocar outros valores ali dentro também que não só os nossos, né? Eu acho que ele ajuda no símbolo. Eu acho que a gente sempre viu isso de uma maneira que é como se colocasse, fosse enchendo a cabeça da máscara, e é isso, assim, até para um dia a gente chegar e falar, pô, somos, né? Mas é essa um pouco eu acho assim, eu acho que a simplicidade nesse sentido, eu acho que ele ajuda muito nessa reprodução em massa, vamos dizer assim, reprodução simbólica, não só do desenho, digamos assim. Vem cá, vocês dois, e eu insisti com o Cartacho, pô, vamos pegar uma pessoa do palco, uma pessoa da House Mix, que são dois pontos de vistas onde a massa fica ali no meio. E, eu tenho uma pergunta aqui da Maíra Almeida, assim, que acho que é uma curiosidade. Qual é o momento mais marcante
nesses dois pontos de vista diferentes, do Russo, do palco, e do Cartacho visto quase ali no meio da multidão, para vocês, assim, que vocês lembrem, e por quê? Para mim, momento mais importante, marcante, Pergunta da Maíra Almeida. tá, marcante. Ah, eu lembro do sofrimento do carnaval. Sofrimento do carnaval, eu ia pensar outro, lindo e maravilhoso, pessoal. Mas esse me bate, assim, me bate. E o sofrimento do carnaval, quando não consegue comunicar, quando o trio tá empacado, sabe? Quando as energias, toda aquela multidão tá incontrolável, sabe? Quando a segurança entra e abre aquela roda e entra a violência e o som vai se multiplicando e a caixa. Esse momento de extrema descontrole, isso é muito marcante, porque ali você só pode fazer suas orações e deixar e fazer que a música consiga conduzir, né? Puxando de um link para essa resposta, assim, sei lá, tem momentos que eu me comunico e esqueço da multidão. Vou falar de um momento específico. O carnaval acontecendo, a gente não conseguia cantar, tava muito sério o problema da violência, muito sério, a gente ali, tava difícil, o público reclamando que não tinha nem como acontecer nada, gás de pimenta, uou, tudo acontecendo, aí chegou no final assim, aí eu falei, só agora, ladrão que é ladrão não vai roubar, é, agressão que agressão não vai agredir. Tudo bem, agressor que agressor não vai agredir. Só agora, por favor. Eu cheguei no final ali, a gente já tava muito cansado tentando. E aí, e aí rolou esse momento. E foi explosivo, assim. A galera em cima dos isopor de cerveja, eu lembro que a galera tem uma cena clássica que a gente conseguiu registrar, o cara tava com um ursinho enorme de pelúcia que ele levou para chamar a atenção do isopor dele, né? Tinha pessoas fazendo malabares de fogo, foi um negócio louco, assim, que eu nunca vi na vida. Nesse momento eu consegui ver de cima, sair de mim e ver de cima, sabe? Daquele 360, o cara começou a rasgar o ursinho todo de pelúcia e jogar na galera, sabe? A coisa ficou em câmera lenta, foi incrível como as pessoas entenderam só nesse momento, por favor. E Aí, aquilo foi feito, sabe? aí que Como? surge É Só o Amor? O É Só o Amor, ele surgiu anterior a isso. Explica aí, Russo, que momento mais... Reações intuitivas. Eu colocarei isso no lugar das reações intuitivas, né? Da extrema insegurança, do extremo. Tô sempre colocando esses sentimentos da insegurança, medo, tal. Eu tô dando a real. Da extrema insegurança, do extremo receio, do extremo do descontrole. A gente tá falando de multidão, a gente tá falando de carnaval, tá falando de Salvador, Bahia, né? Segurança, comportamento, quebrar uns códigos, né? Vícios, racismo, preconceito, machismo, se misturando dentro de um caldeirão de suor, evaporando, e as pessoas ali inebriadas, o capital, a mídia em cima, pé, vendo tudo, enraizando aquilo, né? Radioatividade de imagens, as pessoas sendo outras pessoas porque estão sendo filmadas por aquilo, o comportamento incontrolável da história toda. E esse É Só Amor surge dessa súplica. É Só Amor fez, por favor, né? Veio disso, a súplica, por favor, né? Só amor, assim, explicar a síntese, o que é que estamos fazendo aqui é só amor. Sem pensar eu falei isso. E aí eu falei isso, eu repeti isso. E aí eu repeti isso e as pessoas olharam nesse momento. Foi uma extrema sorte. Isso veio acompanhado com um código, fio da meada, conduzido também pelo estímulo de imagem, né, que estamos discutindo aqui de cartaz, desses estímulos simbólicos, que junto dessa experiência de laboratório de carnaval, de reações de pessoas, vendo ali em cima, o trio pequeno, muito contato, e como você conseguir conduzir isso tudo, ser conduzido pelas pessoas, no final das contas, é deixar ser conduzido pelas pessoas ali, porque elas sentem o controle e tudo dá certo, né? Não é nem você dar os códigos. Sempre que a polícia agredia, sempre que a segurança agredia, as pessoas levantavam a mão. Quando levantavam a mão que faziam isso, a polícia agredia mais. Alguém jogava uma lata e tal.
Isso num caldeirão de guerras culturais fervendo no centro. Muito no centro. Cuspe na cara de policial. Para, é só amor, é só amor. Todo esse processo rolando e a gente tentando segurar a coisa, né? Sobreviver ali dentro do comportamento em cada estímulo. Tanto que quando a gente vai para os outros lugares, a comunicação sai tipo direta. Porque a gente está vindo de um mar que não tem onda. Né? E tentando surfar esse tipo de coisa, carnaval e todo esse processo. Não estamos falando do carnaval só, da moda, do baixas cordas, eu estou falando da real. A real carnaval, a treta da rua, assim, de como ali o sistema político age, né? Como tudo isso acontece. E aí, Batman, o que aconteceu foi que quando as pessoas levantaram a mão, na intuição, eu falei, bate palma. Eu sabia que o policial não merecia palma. E eu não sabia o que era aquilo que estava acontecendo comigo. Só que eu estava tentando algum código. Já tinha vários que não tinham funcionado. Já tinham me cutucado e falado, não fala não à violência não, porque você fala a própria palavra violência e não a violência. Tem tudo a ver com o que eu quero, não tem nome. Você fala a própria palavra violência, quando você fala, não faça violência não, falou violência. Quem tá lá no fundo só ouve o quê? Violência. Exatamente. Simbólico, vai bater, pai. Quem pode correr? O bagulho é louco. Então, isso se movimentando ali, eu falei para bater palma e a gente passou com esse código, a mesma estrutura do simbólico de imagem que a máscara passou até ser reconhecida como esse não, lugar, tudo vazio, né? As pessoas batiam palma, os policiais ficavam constrangidos, porque tinham pessoas batendo palma ali, ele ia batendo, a pessoa batendo palma, ele não entendia o que era, criou um revés. As pessoas começaram a criticar a gente na internet, falando, o Baiana System manda bater palma para a polícia que tá batendo na gente. A gente começou a se sentir extremamente injustiçado, porque era um código de tentativa. Passou o primeiro ano, passou o segundo ano, no terceiro ano, a palma estava criando um misto de constrangimento com posso merecer, com possível pseudo-merecimento, tão grande que em outros trios, em outras histórias, que não tinha nada a ver com Baiana, a galera tava batendo palma e gritando é só amor para não rolar violência. E a palma virou um símbolo, sabe de quê? De bate palma aqui porque a polícia tá passando, o fulano já percebe, abre lá, o policial já fala que, eita, né, a segurança já fala, eita, tá rolando já uma palma, eita, o que tá acontecendo? E batendo uma pessoa que tá batendo palma é uma cena assim, né, extremamente maluca, e rolava um ódio, e aí depois desse ódio que rolava, às vezes me ameaçava porque achava que era uma né, expertise minha, tipo, tá aí tentando, mas é ironia, sabe? E ao mesmo tempo eu tava tentando que fosse verdadeiro, e até que nesse último ano, conflito geral, lotado, discussão. Baiana não cabe mais no furdunço, né? Na real, o ano passado a gente não ia fazer o furdunço, porque não cabia mais, e pensou que esse ano, que não vai ter, era o ano que a gente não ia fazer, realmente. É o ano que a gente não ia fazer, porque não vai ter. Então, no final das contas, o furdunço foi sempre essa experiência, a flor da pele maior da situação, onde os códigos transpassavam o racional. A gente ficava tentando coisas no lado do experimentalismo e da súplica, para que houvesse uma comunicação e uma identificação, e esse código foi fio da meada, comunicou, junto com o É Só o Amor. Aí virou É Só Amor, batia a palma, abria a roda, tinha sempre um santinho na roda, ou uma santinha. As mulheres dominaram o conceito da história toda, porque são elas, né? E aí a gente começou a virar protagonista. Respondendo a sua pergunta, porque eu vou nas nuvens e volto, é o momento quando perde o controle, né? Quando perde o controle da situação e que você descobre que você não perdeu o controle está com o público. Muito bom. É o momento, como diria a Mujica, é o momento da rede de afeto. E você, Cartacho? Momento mágico. O momento mágico, eu de fato acho que parou agora um pouco parou nesse ano, que eu digo assim, foi visto, né, eu falo assim, parou na minha memória nesse ano, que foi justamente quando teve, na verdade, duas situações bem específicas, né, ali, quando dois Mateus até, né, dois nomes Mateus, eu lembro que a gente falou bastante isso no Carnaval, que foi uma criança que né, no meio do Carnaval, no meio daquela loucura de tudo isso aí que o Russo já falou, enfim, de toda essa experiência mesmo, né, comportamental, social, enfim, né, tudo fora, né, tudo que envolve o Carnaval, uma criança perdida, enfim, eu acho que de 9 anos, enfim, uma criança perdida, e dentro dessa, a gente conseguiu identificar ela, perguntou o nome dela, era Mateus, aí o Russo gritou, Mateus está perdido e tal, o pai encontrou a criança e tal.
Mais um pouco adiante, né, nesse mesmo trajeto e tal, na hora, se não me engano, salvo engano, foi quando o Benegão ia chamar até o Patinho, enfim, eu lembro mais ou menos dessa cena, a gente estava assim no fundo do trio, absolutamente todo mundo, e aí veio um menino de cadeira de rodas e todo mundo levantou ele, assim, exatamente na frente onde a gente estava, assim, e eu estava justamente filmando, enfim, então, assim, foi um momento onde que parou, assim, e aí quando o Russo perguntou a ele, opa, como é seu nome e tal, aí ele falou, Matheus. Então foi assim, foi justamente nesse mesmo dia, né, com esses dois Mateus, eu falo assim, né, dois símbolos, uma criança, um outro um jovem, enfim, assim, foi muito assim, foi uma visão absolutamente, parece que aquele, assim, o carnaval aconteceu para aquilo acontecer, assim. A gente também às vezes pensa muito dessa forma, assim, que tem a ver com o aspecto que o Russo falou, documental, né? A gente tenta de alguma forma também pegar isso aí, congelar e falar, pô, isso aqui é o que a gente está tentando falar, tentando traduzir, ou uma das, sabe assim, ou pelo menos uma das imagens, um dos símbolos, né? Eu falo assim, né, nesse sentido a foto também tem esse poder, né, de absorver outros conteúdos, outras reflexões e tal. E eu acho que foi muito simbólico, vamos dizer assim, né? O fato de terem levantado o Mateus, sabe, numa cadeira de rodas, assim, num carnaval, do jeito que estava, assim, a tampa estava até o talo, estava tudo muito cheio. A gente se perguntava mesmo como é que vai ser, né? Como serão os futuros. A gente se perguntava mesmo, assim. E aí aconteceu isso, assim. E foi bem simbólico, assim, em termos de momento, assim, dos últimos, né? Que no final das contas já faz quase um ano, assim. Esse aí, né, dos Mateus, assim, foi Só bem. confirmou, né, Cartache? Só confirmou que era a tampa da panela, né? Quando a canetena Exatamente. bateu, que a gente tava ainda assim, tinha acabado de fazer São Paulo, entendendo tudo, só confirmou assim, entendi. Realmente não tinha mais, assim, foi muito interessante essa exposição que a gente teve a esse acontecimento do 2020, assim, foi muito forte. Andar num trio e olhar para trás, tem muita gente, e quando você vê, quem tá ali acompanhando não era outro trio, era uma cadeira de roda, com Isso a galera carregando. Então o próximo que tava nessa altura, sabe, foi um ponto de vista muito surreal para mim. Eu olhava assim, via ele olhava e tal, tá tudo bem aí, tá tudo bem aí. Foi muita relação de absorver se tá tudo bem aí só no olhar, sabe? Tchá, tchá, você vai pegando tudo ali, tchá, tchá, e as pessoas vão olhando e tal, e você vai, quando vai somando essas expressões dentro da sua cabeça, é muito difícil você dormir de uma forma igual ao que você estava dormindo, sabe? Esse tipo, falando de expressão visual, dessa coisa visual, a soma disso aqui, sabe, do trio olhando para você e tal, essa soma é muito forte, muito forte. Que assim, para mim, né, de aprendizado, né, da coisa de aprendiz, da vida, é se eu tô disposto a mergulhar no olhar das pessoas ou não, né? E no Baiana System a gente sobe no trio disposto a mergulhar dentro do olho da galera. Isso é muito forte, né? Muito forte. A galera manda na gente, desmanda, grita, xinga, sabe? Agride, diz que ama, diz que é só amor, depois fala que é uma loucura. E aí você sai realmente transformado daquilo. E eu fiquei querendo levar isso tudo para os shows do Baiana. E quando eu vi que a galera botava máscara fora desse laboratório também, aí virou a mesma expressão dentro e fora, né? Eu lembro que a gente falava uma frase que era engraçada. A gente fazia os shows e eu sempre estava nos shows perguntando, tá todo mundo aí? Eu perguntava, tá todo mundo aí? Porque a galera sempre me falava, não, vamos tocar como se estivesse tocando, logo no começo lá, né? Como se estivesse tocando no Pelourinho, viu? Como se estivesse tocando no Pelourinho. A gente está no mesmo lugar, a gente está no mesmo lugar. Tentava transportar aquela energia para ali, sabe? Dando esse ar, né? Quebra a quarta parede, pula do papo, pá, vamos descer, a galera tem que abrir, você vai, sabe? Isso tudo era um estímulo da galera, assim, a todo momento no começo, né? Até entrar as imagens mais de atitude de rock and roll na vida do Baiana, que eu acho que foi aí os últimos 5 anos, não sei, que aí a gente começou a ter uma mensagem mais direta, né? Mais impactante, mais direta, e que são esses dois momentos desses dois maravilhosos, Junix e Bira, né? Junix construindo um mundo brasileiro enraizado, lindo a importância de Junix, meu povo. No Baiana System não tem tamanho. E Bira, o Biratã da Afro Sinfônica, né?
no outro contraponto, criando esse tipo de sensação. João como um cérebro da história toda, né? Vendo tudo, tendo que ter uma certa frieza para segurar a coisa do eletrônico, desse outro elemento. Olha que coisa maluca. No auge da minha inocência, no começo eu achava que a máscara era essa coisa eletrônica, porque como baiano, o eletrônico para mim era quase um outro ser e eu ouvia Kraftwerk, como você falou. Então eu achava que o eletrônico era aquele negócio ali. Será que é um robô? Será o que é aquilo? Tarará. E a coisa foi tomando tanta forma que eu abri mão de dizer o que é sei lá, eu coloco, a gente tira os outros pela gente, né? Como o Zé Rodrigues fala ali da história, e fica muito rotulando esse tipo de sensação. Mas esses contrapontos foram feitos de uma forma muito forte. A gente vive tentando dar o fio da meada de alguma coisa confiável, confortável, para que o discurso seja feito pelo público, né? Pelo outro, né? É como você dá o código invisível. A invisível, invisível, ninguém acha você. E olha pra galera, pra ver se a galera age dessa forma e fala, essa música é para todos o mercado ambulante aqui, a galera que está trabalhando aqui ao redor. Aí estimula o entendimento, mercado invisível. Eita, o que está acontecendo? Aí de repente as pessoas próprias estão se vestindo de invisíveis, né? Botando a máscara, sumindo e virando um santinho e tal. Isso é muito mágico, assim, esse processo, né, ficar revivendo esse processo em termos de tema, né, como você falou, o que é que representou tocar no Multiplicidade, fazendo muito temas para ter fio da meada para o público a todo momento. Chegou a hora que a gente estava tão cansado e a gente fez esse tema Sul-Americano Show e estava caminhando, caminhando, caminhando com ele, né, porque seria o disco o show do Futuro Não Demora, seria o Futuro Não Demora. Só que quando a gente terminou o show, o disco, pesquisando Ilha de Taparica, a gente de novo se desconstruiu porque a gente não tinha falado nada de América do Sul, América Latina. A gente falou, nossa, e os nossos vizinhos, falou da diáspora, veio da África, chegou na Itaparica, construiu tudo isso, e peraí, cadê? Né? E no disco tinha Sul-Americano de Feira de Santana, diga-se de passagem que veio de um erro, uma retificação minha, porque quando eu chego em Salvador do interior, sofrendo tudo que eu fiz no interior, que eu sofri para chegar aqui, mudando até meu sotaque, para poder ser mais aceito em Salvador. Que loucura! Em Salvador, por causa né, da coisa do sotaque e tudo mais, em Salvador também tem essa relação do sotaque com o Rio de Janeiro, e é toda uma mistura de tudo. Quando eu chego aqui, que eu começo a entender essa história toda, é que começa a se fazer um novo caminho, sabe? É a desconstrução de um novo caminho mesmo, assim, dentro do Baiana System. Como foi que aconteceu e onde a gente foi parar com isso. Os fios da meada para que o público possa construir. É um lugar de segurança total. E a gente colocou o Sul-Americano Show depois do Futuro Não Demora e de repente cai no Multiplicidade para tratar de uma coisa ampla. Ou seja, a gente teve que sair do puro sul-americano e aí olhar para Cartacho, entender, reiterar tudo. Eu acho que nesse show aí do Multiplicidade a gente foi muito espectador, sabe? Muito Maneiro. espectador. Eu ficava olhando pro palco, sabe? O palco, a gente estava em lugares no palco, falando do palco, quando entrou Antônio Carlos de Jocafe, né? Eram lugares que a gente ficava imóvel, parado. Não tinha lugar para eu correr no palco, eu corro, eu pulo, eu escalo, eu faço tudo, não tinha lugar. Então eu me vi ali dentro de uma história que estava acontecendo como um todo, sabe? E entrou Antônio Carlos, entrou Jocafe, isso foi muito marcante também, assim, ali. E eles olhavam para aquela história como se eles estivessem ali dentro de um retroprojetor, sabe? De Emoldurado, né? No tempo. Foi muito louco aquilo ali. Vem cá, falando aí do Antônio Carlos Jocafe, vocês têm falado do Bira, né? Um pouco antes aqui da gente conversar, eu assisti o papo, você fala do Bully Bully, né? Eu acho que toda essa galera ajuda vocês também a trazer um pouco de pausa, assim. Você fala isso, né? Primeiro encontro com o Bully Bully, quando o Bully Bully falava, ele falava com uma respiração que vocês foram abaixando um pouco a ansiedade. Aí eu trago uma pergunta aqui do Nado Leal, meu amigo e produtor musical, DJ, um pesquisador aí da Black Music há décadas, e o cara que assina a trilha do O Que Eu Quero Ainda Não Tem Nome, na capa do nosso novo livro. Ele pergunta como é que foi o encontro com o Gil. Na verdade, eu amplio aí para todos esses nomes que a gente falou aqui, encontro de gerações diferentes e que acaba influenciando muito, assim, talvez
novo Baiana, né? Essas novas camadas que eu acho que vocês estão se transformando aí, talvez para os próximos 10 anos. Vocês estão olhando para esses grandes caras, assim, alguns que estavam um pouco revelados, né? Hoje eu acordei, você falou isso é interessante, porque eu acordei hoje, né, e me emocionei muito vendo as coisas de Lorimbau, né? Me emocionei muito mesmo, assim. Foi muito interessante. A grandiosidade de Lorimbau, sabe? Eu vi um vídeo aí anterior, antigo da gente. Ele é uma composição chamada Pote d'Água, uma coisa maravilhosa. E o que Lorimbau tira do berimbau como futurismo, né? Olha, Lorimbau é extremamente afrofuturista. Olha, Lorimbau é extremamente afrofuturista. Esse desenho de afrofuturismo brilhante, cheio de neon, essas coisas aí, não sei. Parece que, sabe? Essa loucura de direcionamento ao futurismo disso, eu acho que é um golpe para a gente não entender da ancestralidade, sabe? Sei lá, eu tô me jogando, tá? Sem paraquedas, assim. É uma história que eu tô vendo muito como a representatividade, né? Como esses códigos todos se costuram dentro disso. E dentro do que eu quero não tem nome, dessa reinvenção de estudo, eu vejo que sem a pesquisa de campo, o Baiana System foi feito sempre para fazer. A gente está sofrendo muito, porque a gente está fazendo a coisa dentro de casa. A gente precisa de pesquisa de campo. O que tem no nosso Instagram, para ser direto para as pessoas, é a pesquisa de campo, é a vida, é o show vivo, são as pessoas vivas, é o documentário fotográfico daquilo e a expressão simbólica que causa tudo aquilo, com música, com som e com tudo, mas a gente registra o momento real, a gente precisa do momento real. Quando a gente foi colocado dentro da quarentena, a gente falou, meu Deus, e agora? Cadê a pesquisa? Como é que eu vou para a ilha atravessar? Como é que eu vou conhecer? Eu quero ir, sei lá. A gente precisa de uma outra pesquisa e tal. E essas pessoas, Japacistem com a vivência dele, né? Drácula com a vivência dele, Junix com a vivência dele, Bira, é uma fonte inesgotável. A gente começou a entender, parece aquela coisa, né? Tô buscando lá fora e de repente você entende que ali dentro tem uma fonte inesgotável mesmo de criação e de recriação, que o Baiano é formado por pessoas muito diferentes uma das outras, né? É um recorte de quebra-cabeça muito disforme, né? Da onde vem cada um, e isso é muito interessante, porque a gente começou a se perguntar que Brasil é esse, né? Quando a gente viaja para fora, o cara falou assim: vocês são brasileiros? Somos brasileiros. Por quê? Ah, cada um é de um jeito. Aí a gente, pô, é mesmo, cada um é de um jeito. Aí começou a entender porque saiu que cada um era de um jeito, né? Então, essa construção pra gente vira Baiana System, essa galera e os mestres. O futuro tá nesse entendimento que eu tenho, né? Até meio enraizado, tradicional, de mestres, né? Eu acho que a gente mesmo sempre falou, né, falando assim, falando de futuro, né, a gente ali, né, desde o Duas Cidades, eu falo assim, né, quando a gente também, né, já estava justamente com os mestres, as ganhadeiras, enfim, né, quando de fato começou a ter esse envolvimento maior, a gente já falava, eu falo assim, nostalgia do futuro, o futuro não demora, né, então a gente no final das contas está falando esse futuro no final ele está, né, sempre presente, né? Ou se não presente, ele está no passado, sabe? Ele nunca está lá, né? Esse lugar do futuro, às vezes, é que é o, como o Russo está falando, ele pode ser. Então a gente sempre, né? Falar de nostalgia do futuro era justamente um pouco desse resgate, mas também sem o cunho da palavra resgate, sabe? Assim, nesse sentido, mas justamente de colocar isso, né, como uma coisa presente. Lorimbau é super presente no nosso trabalho, o Antônio Carlos Jocafe é super presente, Bully Bully. Então, assim, se fazer presente, sabe? Não, né? Eu falo assim, você se faz presente justamente pela sua história, de alguma forma. Então, a gente trouxe o futuro, assim, sempre falou do futuro como uma coisa que está acontecendo, né? Eu falo assim, isso a gente fala há 10 anos, vamos dizer assim. Então, a gente falava de futuro, a gente perguntou, né, ali, como serão os futuros carnavais, né, há 10 anos atrás. Então, assim, e agora que a gente, de fato, foi fazer a pergunta real, né, assim, né, como serão? Tipo, como será esse ano, né? Né, Essa, essa é a pergunta da Lígia Oliveira, né? Como serão os futuros carnavais? Talvez esse próximo. Mas aí eu entro, talvez pegando carona, porque essa é do campo das incertezas e talvez no lugar onde a gente pode se permitir nesse momento sonhar e entrar também num campo. Esse livro aqui para mim é de cabeceira, não sei se Marta Porto está vendo, né?
que ela fala sobre a imaginação, o poder da cultura, mas eu queria falar disso aqui, né? Especificamente, né, isso é um novo livro que eu nem gosto, não sei se exatamente livro é a denominação que deveria. Primeiro foi uma celeuma, assim, o Multiplicidade já fez 11 livros, né, e um LP ao longo dos seus 15 anos de vida, né? E nesse momento, fazer um livro que a gente não tivesse colocando o nome do festival era de uma... na verdade, é como se eu estivesse me despindo também de um compromisso também, né, que era o campo da segurança, né? Você imprimia, a gente sabe, imprimir num processo artesanal, que é um livro. É um processo muito doloroso, né? Por mais que ele fique eterno ali nas bibliotecas, na casa das pessoas, a gente sabe que ter o nome ali, e esse livro ele começa por uma realidade aumentada, né? Em cima dessa imagem aqui, e que aponta, apesar de eu ser um livro que fala dos Brasis, de tudo que aconteceu há um ano atrás, ele já planta essa semente do que a gente vai enfrentar aí no ano que vem, né? E que foi extremamente pertinente, né? Essa frase, ela é de Clarice Lispector, né? Ela que está fazendo um centenário em 2020. Quando terminou o Multiplicidade, quando terminou, começou a desmontagem, eu entrei numa livraria, num centro cultural no Rio, e que por acaso preserva a obra da Clarice Lispector. Eu comecei a ler, achei essa frase e não consegui mais parar, e aí eu fui comunicado no final que tinha acabado o momento segurança, me falando, olha, você tem que voltar aqui amanhã. Eu tinha feito milhões de marcações, mas essa frase ela surgiu em 2019, em outubro de 2019, exatamente um ano. E para esse momento de pausa, o que eu quero ainda não tem nome, né? E ele traz uma série de reflexões que apontam também para essa questão filosófica também, seja da essencialidade, do que queremos, de como nós vamos lidar com as incertezas, do que a gente não tem domínio. E eu acho que vocês também brincam, né? Usam uma coisa que eu uso um pouco a plataforma do festival para, em 2015, se projetar para 2025, fazer algumas antevisões. Quando vocês falam de nostalgia do futuro, o futuro não demora, né? Falam desse ciclo, né? Para quem não acredita, a Terra é redonda e as coisas voltam. Quem vazou nesse momento agora dessas incertezas de como o festival vai ocupar o seu espaço, né? E segundo meu filho mais novo, Hugo, uma vez ele escutou eu conversando, alguém falou, o novo normal, aí depois ele me interrompeu, ele falou, esse normal. E aí ele meio paralisou ali, me colocando num lugar presente, assim, não que as coisas vão voltar depois, o pior vai voltar pior como sempre, né? Eu estou usando essa camisa aqui de Zé Celso para relembrar um pouco o que a gente faz, não deixa de ser um ativismo poético, uma resistência e uma luta por existência, né, nesse campo das artes, né? Mas quem vazou essa frase sem a gente ter muito planejado quando a gente ia fazer o pré-lançamento do Multiplicidade foi o Russo, e o Cartacho, né? Quando chegou o livro, vocês foram os primeiros a receber o livro, né? E aí eu queria que, voltando aí, eu falei pra caramba, né? Como é que bateu isso aqui em vocês, hein? Eu gostei muito, assim, bateu, é isso, é esse lugar, é isso que está acontecendo, assim, eu acho que é isso que está acontecendo com todos nós, né? Eu falei, tá, eu preciso ficar com isso, sabe? Com isso na cabeça, porque a gente já busca, e num tempo de tanto verbo, de tanta palavra, de tanta legenda, de tanta definição, de tanta transformação de comportamento, de tanta
etiqueta, de tanta bula, né, de tanta doença, de tanta relação com tudo isso, eu fico nesse ato de tentar me expressar de uma forma mais verdadeira possível. E às vezes eu acho que as palavras estão tão cheias de armadilhas, ou elas libertam e depois elas tendem a ir por um caminho, um afluente, uma correnteza já anunciada ali, né? E esse lugar para mim foi essa interrogação de satisfação, assim, porque isso para mim trata fé, né? Para mim trata fé, para mim trata também essa confiança que a gente tem, tanto no momento que estamos de entender do invisível, o que é o invisível, que está agora, está tendo que ter um comportamento frente ao invisível, falando da quarentena, de Covid, de tudo isso. A gente está tendo que ter esse comportamento de cuidado frente ao invisível, transformar o invisível em ações, né, que a gente consiga ter, quanto na situação da fé. Eu acho que a fé sempre vai ser invisível nesse sentido. E a primeira coisa que me bateu, que eu quero não ter nome, foi fé, assim. Em relação ao futurismo, quando você fala aí, onde é o lugar dessa fé no futurismo, onde é o lugar da palavra, né? Eu acho que a palavra ela tá evaporando para o sentido, para a ação. Ela precisa evaporar para a ação. A palavra ela precisa evaporar para a ação. Eu não sei se já teve esse outro momento, não de colocar novas palavras ou de colocar outros códigos antes, né? Né? Resistência, repeticência. Não é isso, assim. Eu acho que o que eu quero não ter nome, ele coloca esse lugar exato na ação. Na ação e na esperança. Eu não vi como algo. Para mim, é como se fosse a concretização desse nome. Eu acho que esse nome não existe mesmo, assim. Eu acho que a gente está falando de comportamento, acho que a gente está falando de outra coisa fora dessas ideias das palavras, do verbo, né? E é muito interessante porque a imagem amarra muito isso, né? A imagem, eu falo até o que fecha o olho, né? A imagem do que fecha o olho e sente, né? O sentimento eu vejo muito como imagem, tá? Eu tenho muito isso, sentimento como essa carga de imagem, de sensação, de cor, né? A cor do sentimento, o calor, da dor, essa coisa toda. Então, para mim, foi para esse lugar. O primeiro código que eu achei foi de fé e foi engraçado, porque o que eu Maneiro. quero no nome estava me passando códigos de fé e de força. Foi interessante. Eu lembro, na verdade, justamente antes até do livro, eu lembro que você tinha compartilhado comigo, na verdade, uma imagem que era em algum lugar do Rio de Janeiro, não sei, um drone que passava pela cidade vazia e tinha justamente essa frase projetada em algum dos prédios. Então, eu falo assim, então, além da frase, tinha a situação, né? Você, né, de alguma forma, a gente estava ali dentro de casa, ninguém saía, não tinha absolutamente ninguém na rua. E tinha essa frase que eu falo assim, melhor do que uma pergunta, né? Ela não é uma pergunta, ela é uma resposta, de alguma forma, né? Por mais que seja uma resposta que você não tem, né, digamos, a solução dela, você está nesse lugar, né? O que eu quero ainda não tem nome, você está nesse lugar, deixa de ser uma problemática, né? Uma questão, né? Deixa de ser uma pergunta, é um lugar de discussão e tal. Então, nesse sentido, eu achei absolutamente fabuloso por isso, porque, assim, é, me senti confortável pelo lugar de discussão, né? Pelo lugar de se procurar saber, né? Então, acho que ele tem um pouco desse Tira conforto, a né? dúvida, né, Cartex? Tira a É, dúvida e vem uma certeza. A certeza que eu exatamente, quero. Não ter... Então, o conforto que você está falando desse coisa, e eu falei de fé. Então, vendo você falar agora, eu acho que é um lugar de certeza, né? exatamente, exatamente. Veio um lugar de certeza com isso e conseguiu descrever esse tipo de sensação perfeitamente. E que responde um pouco, eu acho, da própria pergunta, né, que você falou que o próprio público fez e que a gente se faz há 10 anos e tal, um pouco falando, né, a pergunta do que, né, o que será, né, como serão os futuros carnavais pode se responder com essa, né, o que eu quero ainda não tem nome. Então, É assim, muito massa que é uma resposta também de várias perguntas. O Baiana sempre foi assim, a gente bota um bocado de pergunta para fora. Que cidade você se encaixa? Quem vai dar mais? Quem pergunta e quem concorda? Pergunte ao ser humano no final quem rói a corda, né? Como serão os futuros carnavais? Tem muitas perguntas ali, né, dentro da situação. E, exatamente. e essa é uma resposta, né? Essa é uma resposta que parece que não está respondendo nada, né? Mas aí tem aí um encaixe pessoal.
né? Ela abre espaço para que cada pessoa coloque, né? Coloque sem nomear o que ela quer, né? E O nos que ela. coloca em lugar de humildade também, né? É, Uhum. eu acho que o que Não saber. Perfeito. essa pausa nos trouxe também é um momento também de olhar para dentro, mais escuta, né? E eu acho que essa pergunta, quando ela surge, é uma pergunta que está escrita num texto da Clarice, dos anos 80, se não me falha a memória, assim, ela continua muito atual porque a gente ainda continua no movimento claudicante, né? Eu queria, a gente está meio se encaminhando aqui para o final. Logo em seguida, aqui do nosso papo, vai ter uma migração para o Facebook, né? Não mais com a gente, mas vai ter uma vernissagem digital, né? Desses tempos que a gente está inventando espaços e existências também. A gente vai lançar o livro digitalmente, numa experiência dentro também da plataforma do Futuro do Facebook. Mas ainda aqui no livro eu queria primeiro mostrar assim, tem uma série de obras, né? Aqui são vocês dois, né? Russo aqui desse lado aqui, né? E Cartacho. Logo quando vocês chegaram no Rio, entraram no Centro Cultural, antes de ir para o hotel, falei, porra, passa no teatro. Tava a Dani da Corso, e que tem um trabalho de fotografia no jornalismo incrível, muito autoral, muito diferenciado, mas o trabalho dela de arte é inominável, né? Mas além dessa reunião de como foi apresentado esse trabalho de quem passou pelo festival no ano passado, que a gente estava falando dos temas Brasis, porra, teve um momento mágico, eu não sei se o Russo viu, assim, o livro chegou para uma família, né? A gente já distribuiu 100 dos 300, é uma tiragem limitada. Quem não tiver acesso ao livro físico vai poder fazer o download a partir de hoje, já está aberto. Eu acho que já devem estar comunicando aí aonde fazer o download, mas caiu na mão de uma criança, do filho desses pais que foram endereçados, e a reação que ele teve, ele foi vendo livros dentro dos livros, também essa ressignificação do que a gente chama de livro, ou de arte, ou de música, ou de qualquer coisa, para mim ali, eu fiquei tão emocionado, cheguei a chorar, assim, responde um pouco essa pergunta do o que eu quero ainda não tem nome, assim, olhar para a criança, olhar para quando vocês olham para o Gil, para o Antônio Carlos Jocafe, para a sabedoria dos mais velhos, bate um pouco nessa generosidade da escuta, né? Eu lembrei do que eu te falei da outra vez, que é bem interessante, né? Lorimbau, né? O Lorimbau não, o Bully Bully, logo quando a gente encontra ele. Da E aí, no estúdio, a gente sempre muito, Baiana System, mil provocações, mil coisas, aquele time. E sempre que ele ia falar alguma coisa, ele falava assim, eu vou contar uma história, tá, 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 e essa história, tá, 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 vou contar. Quando, nossa, esse espaço diante da história que ele colocava, tinha tanta informação em relação à história que ele ia falar, era tão forte, todo mundo congelava nele, e entendia tudo, era como se ele se empossasse de toda essa história e você conseguisse ver no corpo dele a história. Nossa, isso foi muito forte. E eu falava, nossa, será que sabedoria popular não é só uma história contada para outra? Será que essa coisa do PEM, do raio que bate e você tá ali perto, será que isso não é uma experiência muito forte? Sabe? E aí eu comecei a ficar cada vez mais querendo ficar junto das pessoas. O Benegão chama também um pouco dessa coisa de caçadores de arrepio, né? De você estar perto de quem sente arrepio, porque você quer aquela carga elétrica ali, energética e tal. E isso tudo não tem nome, né? Isso tudo são coisas que estão nesse ato do sentimento, nesse vácuo do coração, e disso tem uma explosão muito forte e é um reagente importantíssimo nas direções, principalmente nos tempos que estamos vivendo. Para mim é a única opção atualmente, né? A única opção é me experimentar no indizível, no que não tem.
não tem falado no que dá para se ver, a confiança da imagem como a gente tá recebendo, né? A imagem de massa está cada vez menos confiável, né? Os fakes, os deepfakes é ou não é, o que não é, e a gente começa a buscar esse lugar de conforto aí. Eu acho maravilhoso, assim. O livro, quando eu recebi aqui, eu joguei no chão, fiquei metendo a mão, e foi engraçado que eu me vi assim. É uma boa peça para você espalhar no chão. A última lembrança de peças para espalhar no chão que eu tinha era a máscara, né? Como eu contei aqui, isso foi muito forte para mim. Então são peças, tem um poder, tem uma força. A gente gostou, sempre amou muito o objeto, o vinil, pegar, né? Ter o instrumento, a pesquisa ali, você ser energizado pelo objeto ali, o objeto animado, né? O que a poesia que os objetos falam para você dentro da história. E para mim foi já uma experiência. Fiquei muito feliz de receber aqui. Foi um dos bons momentos da quarentena, né? Momentos felizes da quarentena foi conseguir ficar sentado no chão aqui, tendo esse déjà vu, esse flashback, né? Fui levado diretamente para isso, porque tinham códigos, eu tinha onde pegar para poder ter essa memória afetiva. Foi bem interessante. Vem cá, estamos encaminhando para o finalzinho para a gente começar a convocar aí a galera que está aqui, a galera que vai estar chegando, vai ter uma mensagem para migrar para o Facebook do Oi Futuro. O Marcos MPC, que já foi citado aqui, fez uma lembrança aqui furando a fila das perguntas que eu não vou conseguir passar para vocês, que vocês estão lançando, que ele vai estar lançando, né, Digital Dubs, né? Cartaz pode falar mais aí, fazer essa Perfeito. O Marcos até fazer o link, na verdade, direto, né? Porque Marcos, na verdade, estava justamente, né? O Digital Dubs ali, ele estava juntamente com a gente ali na sala, né? Tava, né, o Raul Mourão, tava né? Cabelo, é isso? O cabelo, Cabelo e, exatamente. E o Marcos Sound System estava lá também, enfim. A gente agora lança no dia 30, na verdade, acho que o pré-save já abre hoje, se não me engano, mas no dia 30 agora desse mês, perdão, 30 desse mês agora sai o remix da faixa Duas Cidades, né? Remixado por ele, com a participação também de um MC, o YT, e sai agora no dia 30 um dos remixes do Baiana aí. Aí sai o lançamento do Digital Dub junto com a gente aí. Two Cities. Eu sei, Uma visão ampliada, né? A gente fez o disco com essa faixa Duas Cidades, e de repente a gente entendeu outras cidades, né? Esse caminho que a gente tenta pousar e cai em outro, né? O Baiana tem muito disso. E passou um tempo e de repente a gente consegue ter uma visão dele. Quando o Beto traduziu a letra para mim, eu falei, nossa, ele entendeu toda a linguagem ali, e foi bem interessante receber essa mensagem de lá para cá. E com um sound system que é melhor de tudo, né? Então veio pesadão assim. pô, galera, Russo e Felipe, estamos nos 5 minutos finais. Agradecimento imenso, imenso de você, um ano depois, aí no meio dessa loucura da pandemia, do pandemônio, de vocês terem entrado aqui novamente nesse novo espaço inventado do Oi Futuro, agora digital, né? Nesse papo futuro. Aí, nessa palavra que eu acho que é muito importante assim daqui para frente, assim, queria que vocês fizessem as considerações finais falando um pouco do futuro dos futuros, né? Os futuros do futuro, como é que vocês estão enxergando aí? E agradecer, claro. Tá, eu já agradeço muito, assim, eu já começo agradecendo esse momento muito, assim, ganhando tempo aqui, né? Você conseguir. A gente está em processo de formação agora, dentro disso tudo, o Baiana System está produzindo muito, muita coisa vai vir desse processo, e estar conversando com você aqui agora já é fazendo um novo disco, já é fazendo um novo processo. Eu vejo tudo como um ar de muita continuidade, a ponte do Multiplicidade até chegar aqui tem uma importância muito grande para a gente. Falar para as pessoas que o ar de força, resistência, de esperança, de alegria, de cabeça levantada, de todo esse processo está muito forte dentro disso tudo. O que eu quero não tem nome, trata-se disso, né? É esse local, então é passar essa energia
dessa forma, e a desconstrução, dizer que aqui a gente está se entregando para um processo de novas criações, estamos o mais sincero possível dentro disso tudo. Eu ter ser colocado aqui junto com o Cartacho e poder ver Cartacho de um novo ponto de vista é interessantíssimo dentro do laboratório de criação que a gente está vivendo agora, nesse momento. E eu acho que agora é sempre importante. O meu futuro é agora sempre importante. É nisso que eu estou agarrado, agora é sempre importante. E dentro desse entendimento, eu acho que eu transformo melhor. Então, eu sei que pode até parecer que a gente não se arrisca a ter um entendimento do que vai acontecer lá na frente, mas como a gente já veio mastigando, está cada vez mais dentro da gente esse sentimento. Não existe mais cronologia, né? A cronologia, ela desfragmentou e existem esses saltos nos tempos aí que a gente pode dar, e esse salto, ele sempre cai nesse processo do agora. É muito forte isso. Quem não se deu conta disso, precisa se dar conta agora. Porque as coisas estão acontecendo e a gente tem uma luta diária, né? Eu falo planetária, muito importante para travar com nós mesmos em termos de comportamento, porque daí a gente muda o que tem lá fora. Eu acho que a gente precisa se ligar, né? Se eu posso passar uma mensagem de despedida aqui, é isso mesmo, dando esse choque de momento pra gente, né? Nunca foi tão tudo é o momento quanto está sendo hoje. Valeu, Russo. Agradeço. Eu queria agradecer também, Batman, assim, bastante. Acho que, enfim, né, agradecer não só por hoje aqui, mas eu acho que de fato, né, desde o convite do Multiplicidade ali para estar, né, para estar nesse Brasil de cabeça para baixo. E agora eu acho que se fazendo presente, né, mais, né, ao longo, né, o livro ele veio ali na pandemia de fato trazendo essa concretização, vamos dizer assim, material, uma experiência, né, ali de fato que a gente teve e agora também, né, se prolonga, né, então acaba sendo quase um ano aí, né, vamos dizer assim, de experiência, né? Então, assim, agradeço bastante mesmo, assim, para a gente, assim, foi um... E, de fato, assim, ser pautado, né, primeiramente, né, é isso que eu falo, pela questão visual, assim, para a gente foi bem bacana, ajuda a nos ver, a tentar entender os símbolos, né, a força simbólica, eu acho que disso tudo, assim, não especificamente do baiano em si, pelo contrário, eu acho que de tudo que está aí, do próprio livro, de todas as pessoas que estão ali, estão aí, né, nesse livro, acho que assim são até muito maiores do que o baiano. O baiano, de fato, aí é uma experiência aí dentro, né, dentro de coisas já bem vividas e bem maturadas e tal. A gente, assim, eu agradeço muito o fato de ter podido experimentar, assim, em outros ambientes, assim, né, e de fato combinar isso também com o show, né? Que o show de alguma forma também traz esses outros sentidos aí pra gente. Então, é isso. Eu acho que vem um agradecimento e uma força, né? No sentido do sucesso do que se propõe o Multiplicidade esse ano, né? Com esse tema maravilhoso, eu acho aí que tem pano para manga, assim, bastante, assim. Acho que é um lugar bem confortável de discutir. É isso. Brigadíssimo mesmo. Obrigado. Sebastião. Agora eu estou entendendo pela produção aqui que a gente vai terminar aqui, né? E vai ter uma tela que vai, para quem estiver chegando atrasado agora, para estar orientando para migrar para o Facebook do eFuturo, que a gente vai estar comentando e lançando, eu vou estar fazendo esse papel aqui de estar apresentando esse livro, todos os detalhes que ele passou por um processo que só foi possível por conta da quarentena, foram usados máquinas, impressores, pessoas assim praticamente do século passado e num ritmo e numa coisa que eu aprendo muito com o Cartacho a valorizar, né? Nesse momento que as máquinas hoje imprimem 1.000 impressos por minuto, a gente fez o contrário, né? A gente parou 5 dias às vezes para imprimir 5 imagens e lapidar isso de uma maneira que hoje o impressor fala que não é mais possível. Então, a gente resgatou e além disso, foi um aproveitamento de papel praticamente 100%,
misturando papéis que estavam obsoletos, apesar de serem papéis prateados e contraplacados com holografia. São praticamente materiais que estavam sendo rejeitados, a gente, enfim, ressignificou, e só foi possível porque a gente teve um tempo dilatado para olhar com calma, mergulhar em processos de coisas que eu fiz há 20 anos atrás, graficamente, em artes gráficas, e agora a gente vai começar lá no Facebook falando um pouco, apresentando esse livro, um livro de edição limitada, mas para todo mundo que quiser degustá-lo, vai poder baixar aí, fazer o download, vai estar aí no chat, vai estar também lá nos nossos canais. E novamente queria agradecer aí, imensamente vocês aí pelo papo, pela escuta e pela troca aí, e a saudade aí que bateu agora vendo vocês aí. Total. Eu agradeço a gente que agradece. A gente Bastante. que agradece, muito bom, cara, muito bom. Vamos se encontrar. Já dá essa saudade mesmo da gente se encontrar e trocar essa ideia aí presencial. Obrigadíssimo, obrigado aí Sucesso aí a no tradução lançamento. de Libra, obrigado à tradução de Libra aí do nosso lado também aqui, fazendo esse papel da acessibilidade aí também sensacional. Diga aí, Cartacho. Não é isso. Era só agradecer mesmo. Obrigadíssimo. Valeu, galera. Salve. Obrigado.